e de diversas formas. Pela passagem do 13º aniversário da sua morte, houve várias homenagens, inclusivamente um espetáculo, Uma Noite em Casa da Amália, que recorda uma noite que se passou e que foi registado em disco, de Amália, com Vinícius de Moraes, Natália Correia, Ário dos Santos, uma noite simplesmente espetacular. Imagine reunir todas essas personalidades num quarto só durante uma noite, mas agora é levado a cabo em palco a representação dessa noite por parte de vários atores, numa encenação de Filipe Laféria. Também acaba de ser editado o primeiro romance sobre a vida de Amália, para além de várias outras homenagens. Vamos ouvir aqui uma reportagem que fala precisamente das recentes homenagens a Amália Rodrigues. Depois podemos alongar um pouco mais sobre essas mesmas. Até já. O programa é Uma Noite em Casa de Amália, um musical promovido por Filipe Laféria e que está em cena todas as noites no Politeama. Uma homenagem à diva do fado. Fado para mim são lágrimas. Lágrimas tristes e belas. Ao longo dos anos, a sua memória tem sido prolongada de variadíssimas maneiras. Amália já foi poema, já foi musical, já foi quadro, bailado, canção. 13 anos após a sua morte, a vida de Amália passa também a ser romance. Sónia Louro é autora, Amália, romance da sua vida. É um romance verídico, lá está, baseia-me em todas estas fontes e livros e testemunhos. A Sónia fez uma pesquisa até surpreendente, em que nos dá uma figura da Amália humana. A Amália é uma pessoa com muitos rostos, muitas máscaras, e é difícil sempre encontrá-la. Acho que é um bom trabalho e que vai ter sucesso. Que não tive, porque alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive. Cheguei ao fim, mas se alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive. A apresentação do livro realizou-se no Panteão Nacional. Um dia magnífico, com uma vista deslumbrante para a cidade, que Amália tantas vezes chamou para os poemas que cantou. O que me surpreendeu mais foi, e acho que isso de alguma forma a maioria dos portugueses também não sabe, a projeção que a Amália teve no estrangeiro logo a partir dos anos 40. Oh, hi, Eddie, how are you? I hear Amalia's out here today. Yeah, she is. She's right. Oh, here she is. Come on over here, Amalia. How are you? Hello, Amalia. Gee, it's a real thrill to be with you again today. Obrigada. Não sabem que foi algo tão grandioso, nem que começou tão cedo. La rubia blanca rosa, con petalito de oro, la morena son claveles, con azabache coro. Também fiquei surpreendida e peço desculpa se foi alguma suscetibilidade. Eu não imaginava encontrar uma Amália tão inteligente. Portanto, surpreendeu-me a argúcia dela, a inteligência, a perspicácia. Não esperava isso, por mais que ela gostasse de dizer que tinha só os estudos primários, que não era ninguém, que não sabia nada. Isso não correspondia de toda a verdade. Ela é uma pessoa muito culta e muito inteligente. Amália nasceu numa família pobre. O fado mudou-lhe a vida, mas não lhe deu uma nova alma. Ela teve uma vida maravilhosa e ela ao fim e ao cabo sabia disso e aliás ela própria por vezes se sentia culpada. Como é que ela podia sentir-se tão triste quando tinha tido uma vida que lhe tinha dado tudo? Triste como o fado, através dos poemas que cantou, revelou estados de espírito. Um livro aberto que conquistou multidões. Gostava de matar-me, gostava de A morte, o suicídio,
consequências do desejo de um amor trágico que nunca se concretizou. Ela gostava muito da Greta Garbo e especialmente no filme da Dama das Camélias. Depois ela andou fascinada durante muito tempo com esse filme em que a personagem morre muito doente, não é? E ela colocava-se, a Amália, nas correntes de ar e bebia água com as cabeças de fósforo, com as cabeças de fósforo, portanto, para tentar envenenar-se, para tentar apanhar algo muito mau, para poder imitar essa personagem que ela tanto admirava na Dama das Camélias. Mora num beco de Alfama, chamou-lhe a madrugada, chamou-lhe a madrugada. Amália deslumbrava-se com os outros, mas nunca consigo própria. Gostava de cantar, mas não gostava de subir ao palco. Gostava de ser reconhecida, mas não gostava de enfrentar multidões. Mas as multidões davam-lhe o que mais gostava de ouvir. No fim da vida dela também se sentiu muito triste porque já não cantava, já não podia ouvir as palmas, mas as palmas eram tudo para ela, sim. Eu acho que era mais do que o pão para a boca, era mesmo o ar que ela respirava. Eu acho que a Amália está mais viva do que nunca. A Amália será sempre uma fonte inesgotável da nossa identidade. Amália morreu no dia 6 de outubro de 1999. Já está. Oh, esperem! Agora vamos todos pôr a língua de fora e a posteridade que vá para o raio que aparta. E ouvimos esta reportagem que dava particular destaque ao espetáculo Uma Noite em Casa da Amália, de Filipe Laféria, e também ao romance sobre a vida de Amália. Algumas homenagens feitas a ela. Eu, ano passado, apresentei aqui outro programa especial de fado, após a eleição de fado como Património Imaterial da Humanidade, e coloquei a questão aos meus convidados sobre Amália e o facto de fado ser património imaterial da humanidade. E eu disse assim: se Amália não tivesse existido, fado hoje não era património imaterial da humanidade. Os convidados, por acaso, concordaram. Quero saber as vossas opiniões sobre essa afirmação e, ao mesmo tempo, acho que essa foi a maior homenagem algum dia prestada à Amália, que é o fado ser realmente património imaterial da humanidade. O que é que acham sobre este facto? Fernando? Eu acho que sim. Portanto, a Amália eu acho que foi a única que levou o fado aos 4 cantos do mundo. Quer dizer, por exemplo, o Japão. E eu acho que antes da Amália, ela falava muito nisto, havia uma Severa, que ninguém sabe quem é, ou que ninguém conhece, mas realmente, portanto, eu acho que a Amália foi a única que levou o fado à volta do mundo, não é? Quando ela dizia muitas vezes que os japoneses aprenderam a falar português a ouvir o fado dela. E tanto na Rússia, por isso acho que foi a única mulher, de facto. O fado é a Amália é o fado. Acho isso interessante, o facto de ela chegar a um país como o Japão, cantar em português perfeitamente e os japoneses a cantar com ela, não é? Sim, e casas incrível. esgotadas. Aliás, eu perdi o último concerto que ela deu para o Japão, porque eu já estava a trabalhar com ela, mas de facto não pude me deslocar. E as salas enchiam sempre, 2 noites esgotadas em Tóquio. Francisco, se a Amália não tivesse existido, fado não era património imaterial da humanidade? Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Realmente a Amália é que era a grande referência do fado. Enfim, eu conheço o percurso de Amália através, enfim, da comunicação social, não tão pessoalmente como o Fernando, mas não é preciso ter esse contato pessoal para constatar que de facto essa nomeação do fado património imaterial e cultural da humanidade se deve a uma grande senhora que deu os primeiros passos para que o fado tivesse essa nomeação.
É verdade que houve outras figuras posteriormente a isso que contribuíram grandemente também, não é só a Amália, mas houve outras grandes figuras que contribuíram, um movimento todo também que se foi criado à volta disso. Mas, eliminando a Amália dessa equação... Eliminando a Amália, portanto, não sei se o fado teria esse nome. Teria talvez uma outra canção. Era mais fácil eliminar um desses que vieram antes de Amália e fado ainda ser património imaterial da humanidade do que eliminar a Amália dessa... Não haveria. A Amália é que deu a identificação de fado a canção nacional de Portugal. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Volto a repetir que houve outros grandes nomes que deram contributo a isso, embora não tivessem essa visibilidade, como estou a referir-me, por exemplo, ao Fernando Maurício. Foi de facto uma grande referência no fado. Mas como a Amália, que levou o fado além fronteiras, e não tenho dúvidas em afirmar de que se não existisse Amália não haveria, não digo que não haveria fado, mas afirmo que não haveria essa denominação de fado património mundial da humanidade. Tony Carlos, essa eleição foi realmente a maior homenagem que pudesse ter sido feita à Amália, não? Sim, é uma homenagem grande a ela, mas para mim, na construção de um prédio, temos de contar com todos. Com os arquitetos, com os pedreiros, com os mestres de obras e tal. Sem dúvida. Portanto, realmente o grande arquiteto desta expansão foi a Amália, sem dúvida. Mas não nos podemos esquecer que o fado, tal como ele é interpretado hoje pelos nossos intérpretes atuais, uma Ana Moura, uma Carminho, das melhores coisas que... Estou a falar no que me toca mesmo, no fado nos últimos 20, 30 anos. Exatamente. Portanto, eles completam e até dão a expansão também, porque andam sempre lá no estrangeiro, não é? E contribuem. Dão a expansão realmente ao fado. Portanto, a Amália foi um grande arquiteto dessa obra, mas não há dúvida que teve de ser completada pelos atuais intérpretes e pelas vontades atuais. Sem dúvida. Porque o fado transformou-se muito. O fado, tal como ele era cantado no tempo da Amália e tocado, talvez fosse muito pouco para as pessoas de agora, da Unesco, não é? Sim. Portanto, que pudessem aceitar o fado tal como ele é interpretado hoje. Se não fosse isso, não é? Porque era muito pobre, a parte musical naquela altura era muito... Hoje dá gosto ouvir. É verdade. Ouvir fado, especialmente naquilo que me toca, a parte musical, os arranjos, aqueles guitarristas, a rapaziada nova, portanto, tudo isso contribuiu para que realmente se fizesse então o património imaterial da humanidade. Muito bem, amigos, vamos ter que fazer um intervalo para ouvir uma mensagem do patrocinador exclusivo deste programa. Voltaremos com mais tributo a Amália Rodrigues. Recorda-se da primeira vez que entrou no Caravela? Lembra-se da sensação? Será que foi assim como um mergulho nos melhores sabores e aromas da nossa culinária? O restaurante Caravela de Fall River é conhecido pelos seus pratos altamente saborosos, com o aroma tradicional da nossa rica culinária. Os proprietários, Tibério e Margarida, decidiram enriquecer ainda mais a sua emenda para satisfazer os seus valiosos clientes com o famoso frango no churrasco. Ainda não experimentou? Ai, que disparate! Do que está à espera? O restaurante Caravela aceita encomendas de travessas de comida para as suas festas. O restaurante Caravela, em 637 South Main Street, Fall River, com o telefone 508-235-1030. Os proprietários agradecem a preferência e estão sempre à sua espera. Vá lá e experimente o Caravela. Discávamos sardinhas quando em noites de guitarra e pá. Rádio Voz do Imigrante. Mais música e mais informação por minuto. Rádio Voz do Imigrante. Uma rádio de confiança.